Na tela, Marcelo Caldi, no Bom centro da tela, dia, bom dia para segurando todo uma mundo. sanfona de 120 Segunda-feira, baixos, dia 8 de usando março de uma 2021, camiseta um dia verde muito com listras importante, é o Dia pretas, Internacional da num Mulher. fundo branco, com uma Então, placa nesse acústica início azul de no semana, fundo. nesse dia tão especial, já quero dedicar toda essa semana, todas as tarefas, todas as oficinas, as entrevistas que eu vou estar fazendo aqui, quero dedicar elas às mulheres. Tá bom? Parabéns a todas as mulheres, felicidades, força para a gente atravessar esse momento tão difícil que estamos vivendo, numa pandemia, num momento difícil, num cenário político difícil brasileiro, mas força para todas as mulheres, força para todo mundo, a gente vai sair dessa. E estou aqui para a gente homenagear os 80 anos de um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos, o grande sanfoneiro, o mestre Dominguinhos. E eu estou aqui porque esse ano, em 2021, no dia 12 de fevereiro, Dominguinhos completou seus 80 anos e é motivo de muita comemoração, motivo de muitas homenagens, porque todos nós sanfoneiros, se nós estamos aqui hoje, é devido a esses nossos grandes mestres, Luiz Gonzaga, Sivuca e, claro, o nosso Dominguinhos. Dominguinhos, 80 anos. Vamos comemorar muito. Eu quero dizer para vocês que essa semana a gente tem a programação que é feita da seguinte maneira. A gente tem de manhã, a partir de 10 da manhã, a gente tem sempre as oficinas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Hoje eu vou fazer essa apresentação aqui porque pode ter gente assim chegando e não sabe bem o que está acontecendo, então eu vou dizer certinho como é que vai ser a programação. Às 10 horas, hoje, segunda, amanhã, terça, na quarta-feira e na quinta-feira, são as oficinas. Então hoje a gente faz uma oficina aqui sobre o Cancioneiro de Dominguinhos. O Cancioneiro é a obra das canções, as músicas que receberam letras, as músicas de Dominguinhos que têm parceria. Todas as canções de Dominguinhos têm parcerias. Então a gente vai aqui falar um pouco sobre isso, a gente vai destrinchar algumas músicas, eu vou falar sobre os parceiros, eu vou falar sobre os intérpretes que gravaram Dominguinhos, eu vou falar dos seus maiores parceiros, vou falar das parcerias pontuais, vou falar um pouquinho da história do Dominguinhos com a canção, por que ele passou de ser um sanfoneiro que tocava temas instrumentais a ser um sanfoneiro músico tão reconhecido também como um autor de canções. E à noite, às 19h30, hoje segunda, amanhã terça, na quarta-feira e na quinta-feira, a gente vai ter as entrevistas. E são entrevistas com artistas muito legais. Artistas que estão diretamente ligados à obra de Dominguinhos, obviamente. Né? Se a gente está homenageando esse mestre, não teria por que chamar pessoas que não tivessem relação com a obra dele. Então, olha só. Hoje, que é Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter a presença da maior parceira, né, uma pessoa que compôs 211 músicas, 211 músicas com Dominguinhos. Não é pouco não, gente. 211 músicas. É a Anastácia. A Anastácia vai estar aqui a partir das 19h30 e a gente vai ter um bate-papo muito legal. Ela vai com certeza contar histórias, ela vai falar sobre as parcerias, sobre as suas inspirações, sobre o seu encontro com Dominguinhos. Ela vai falar sobre, claro, a vida dela, né? Uma pessoa que migrou do Nordeste para São Paulo, né? Ela morou praticamente a vida inteira artística dela a partir de um certo período em São Paulo. Então, a gente vai ter um bate-papo delicioso, muito gostoso. A Anastácia é uma contadora de histórias maravilhosa e se vocês pedirem muito, a gente vai ter também palhinha dela, tá bom? Então, bem-vindos. Eu sei que a gente está transmitindo pelo YouTube da Orquestra Sanfônica, pelo YouTube do Marcelo Caldi, que é o meu YouTube. A gente está transmitindo também pelo Facebook da Orquestra Sanfônica. Então, quem estiver no YouTube, dá aquele joinha, curte aí o vídeo, comenta também, tá?
E espalha para os amigos, gente, para o pessoal vir chegando, para a gente... para eu traçar aqui esses conhecimentos que eu tenho, essas pesquisas que eu tenho feito sobre a obra do Dominguinhos, e a gente poder trocar uma bola. Comentem aí que eu também, de vez em quando, posso responder alguma pergunta, posso me lembrar de alguma situação a partir de algum comentário de vocês. Tá bom? Aliás, já estão chegando alguns comentários, eu já posso vendo aqui, ó. Bom dia, vários bom dias aí de uma galera muito legal que já me acompanha aqui pelo YouTube. O Paulo, Luciana, a Glorinha, a Marcela, o Gustavo Alonso, a Isabel, o Lucas Dias. Obrigado, galera. Bom dia para todos vocês. E vamos começar o nosso papo aqui, então, sobre o Cancioneiro de Dominguinhos. Mas antes ainda de começar, eu queria falar das entrevistas, porque a gente tem a Anastácia hoje. Amanhã a gente vai ter o sanfoneiro carioca Kiko Horta, que é um sanfoneiro incrível. Ele simplesmente lidera o cordão do Boitatá, é um cara que tem uma carreira muito sólida, ele é compositor, ele é um excelente sanfoneiro, um grande parceiro. Eu já gravei um disco com ele, e a gente tem... certamente ele vai ter muitas histórias bacanas para falar sobre Dominguinhos e toda a influência que Dominguinhos teve sobre a sua obra. E também a gente tem, na quarta-feira, um bate-papo com o Targino Gondim. O Targino Gondim é um sanfoneiro fantástico, é um sanfoneiro pernambucano, criado na Bahia, tá? Criado ali na cidade de Juazeiro, na fronteira ali com Petrolina, né? Aquela divisa do Rio São Francisco, tem até aquela música: eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro. E a gente fica sempre com essa brincadeira de, né, quem está em Petrolina pode chegar em Juazeiro rapidinho, né? Bahia e Pernambuco ali, essas águas, esse berço de tanta música boa, de tanta coisa que alimentou a cultura brasileira. Então o Targino, que vive lá, vai ser o meu convidado, vai falar sobre as suas músicas, vai falar sobre a influência de Dominguinhos na sua carreira. Dominguinhos gravou música dele, né? Targino já ganhou Grammy com a sua música Esperando na Janela. Então a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito descontraído a respeito da obra de Dominguinhos e da influência que Dominguinhos tem na carreira de todos esses entrevistados. Na quinta-feira, o último entrevistado serei eu, o meu parceiro Fernando Gasparini, que é também meu produtor, que é jornalista, já escreveu livros sobre a obra do Sivuca, já fez pesquisa do meu livro sobre Luiz Gonzaga. O Fernando Gasparini é um cara muito inteligente, muito interessante, um jornalista cheio de informações bacanas, e ele vai me entrevistar para eu também falar um pouco da influência do Dominguinhos na minha carreira. E assim a gente vai ter mais um bate-papo descontraído para encerrar essa semana de oficinas e entrevistas. Beleza? Últimos anúncios, tá? Vamos chegar em 10h10, acabarei os anúncios e a gente entra no assunto Cancioneiro Dominguinhos. Olha só, isso aqui é em primeira mão, tá? Para todos vocês que estão aí chegando agora. Um livro virtual. O que é um livro virtual? É um e-book, né? A gente tem esse termo em inglês chamado e-book, assim como a gente tem e-mail, né, que é o correio virtual. O e-book é o livro virtual. Então, o que acontece? No ano passado, eu concluí um livro virtual. Eu fiz um livro de 20 composições minhas, 20 composições autorais, escritas para sanfona, tá? E todos vocês que estão aqui vendo podem agora acessar um link que está aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar um link para baixar esse livro, tá? E eu lembro a vocês que esse livro vai ficar disponível por tempo limitado. Não vai ficar aí disponível o tempo inteiro para quem quiser baixar. Então eu aconselho, assim que acabar a nossa aula, a nossa transmissão aqui de oficinas, entrevistas, para vocês irem lá, clicar e baixar esse livro. É o livro Vem Tocar Sanfona, com essas minhas 20 composições de choros, forrós, marcha, machixe, samba, shot, quadrilha, tem de tudo, tá? Com essas composições, e elas estão escritas certinho para mão esquerda e mão direita na sanfona. É a primeira vez que eu utilizo esse tipo de escrita em partitura, tá? E vocês vão poder ter esse livro para vocês, totalmente gratuito, tá? É só vocês irem lá, se inscreverem, colocarem o seu e-mail e receber dentro da sua caixa postal o livro Vem Tocar Sanfona, com essas 20 partituras. É legal que cada música tem uma referência
para vocês poderem ouvir no Spotify, no YouTube, e aí vocês vão poder conhecer um pouco da música antes de tocar também, tá certo? Então, gente, e no final eu vou dar mais um recado, que é sobre a mostra competitiva de choro que está rolando, e que eu, graças a Deus, eu fui aprovado como semifinalista com 3 músicas. E eu preciso muito que vocês vão lá nos links desses vídeos e deem uma curtida, deem um joinha lá, para que a minha música seja mais vista e que, quem sabe, assim eu não ganho algum prêmio entre os finalistas lá, tá bom? Eu vou... esses links também estão na descrição do vídeo, tá bom? São 3 músicas. É a Veneziana número 1, o Machixe da Bailarina e a Valsa para a Mamãe. Vocês podem ir lá ouvir, são músicas em parceria com Silvério Pontes. Vocês chegam lá e dão aquele joinha no vídeo, comentam para que ele possa ser mais visto. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Eu tô vendo que tá chegando um monte de comentário aí, ó. Que bacana, gente. Que beleza. Um beijo para todo mundo. Agradeço demais aí vocês que estão seguindo, que estão chegando junto. E vamos, então, ao Cancioneiro de Dominguinhos, tá bom? Eu tô aqui com mais ou menos com um planozinho para não me esquecer, para não me perder, porque é muito assunto. Nessa semana a gente vai tratar de tanta coisa. Então eu preferi escrever os tópicos para eu não me perder aqui. Então, olha só. Dominguinhos, esse sanfoneiro virtuoso, é um sanfoneiro que estudou a fundo a sanfona. Ele é um cara que, nascido lá em Garanhuns, né, de uma família bastante pobre, que passou bastante necessidade, que tinha dificuldades até para conseguir o pão de cada dia. Né? Ele tinha muitos irmãos que também eram músicos, alguns mais velhos, e Dominguinhos, o que aconteceu? Ele começou a sua carreira tocando instrumentos de percussão, ele era bem pequenininho, e, claro, a sanfona do pai, do mestre Chicão, o pai que era sanfoneiro de 8 baixos, falou mais alto no coração de Dominguinhos. Assim como a história de Luiz Gonzaga, uma história de um sertanejo, de um cara nascido no interior do Nordeste, e cujo pai era sanfoneiro, afinador de sanfona, e que se apaixonou pelo instrumento, teve que sair da sua terra natal, a conquista do mundo, né, para poder conhecer o mundo. Dominguinhos teve uma história, uma trajetória muito parecida. Ele viajou de Pau de Arara por 11 dias para chegar em São Paulo, para chegar no Rio de Janeiro, desculpe, e depois ele se estabeleceu em São Paulo, né, mas ele morava no Rio, em São Paulo, até que num certo período da sua vida ele passou a morar em São Paulo mesmo. Mas foi no Rio de Janeiro que ele procurou Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga conheceu ele em Pernambuco ainda, quando ele era um garoto, e quando ele veio morar no Rio, Luiz Gonzaga observou aquele talento daquele menino que até então era o neném do acordeon. Inclusive foi o Luiz Gonzaga quem o batizou. Luiz Gonzaga foi quem batizou o Dominguinhos com esse nome. O Dominguinhos tem o nome de José Domingos de Moraes. E o Luiz Gonzaga teve um professor chamado Domingos Ambrósio. Esse professor era em Juiz de Fora, e o Luiz Gonzaga disse assim para o Dominguinhos: olha, neném, você com esse nome neném, você não vai longe, não. Você precisa ter um nome de sanfoneiro mesmo, um nome de gente grande. Né? Neném é nome que mãe dá na gente. E ele falou assim: então eu vou te batizar de Dominguinhos, já que você tem Domingos no nome, e assim eu também homenageio o meu grande professor, que foi o Domingos Ambrósio. Então tem essa história linda também a respeito do Dominguinhos, que é o fato dele usar um nome que foi lhe dado pelo Luiz Gonzaga, que era o seu grande mentor. O Dominguinhos foi esse grande herdeiro, esse grande pupilo da obra do Luiz Gonzaga, um cara que conheceu a fundo a música nordestina. Né? É interessante que o Dominguinhos se desenvolveu muito como sanfoneiro, e ele passou a ser assim, uma referência na sanfona já muito jovem. Então, ele foi um conhecedor profundo dos estilos do forró, do shot, da quadrilha, do frevo, posteriormente dos choros, dos sambas, dos machiches, de um pouco de música sertaneja, daquelas valsas antigas que os sanfoneiros gravaram,
todo aquele repertório que o Luiz Gonzaga também gravou antes de fazer sucesso como Rei do Baião. Então o Dominguinhos era esse cara que era uma esponja, ele absorvia tudo. E eu penso que mais ou menos entre os anos 50 e 60, ali quando o Dominguinhos tinha entre 15 e 25 anos, foi esse momento em que ele se aprimorou muito nessa obra de música nordestina. A partir dos anos 60, com a ascensão da música dos festivais da canção, né, quando começou a surgir a MPB, começou a surgir também um movimento paralelo da Jovem Guarda, e as boates, a música nas rádios, tudo isso efervesceu bastante nos anos 60, culturalmente. E o Dominguinhos teve que se adaptar para tocar muito nas boates noturnas do Rio de Janeiro e de São Paulo. No Rio de Janeiro, ele se deparou com um repertório completamente diferente daquele que ele estava acostumado a tocar, dos forróis, dos shotes, dos baiões, do frevo, do maracatu, das quadrilhas juninas. Ele passou a ter que se adaptar e tocar nessas boates um repertório mais variado, de boleros, de jazz, de bossa nova, de músicas da Jovem Guarda, músicas do momento, né? Então isso deu ao Dominguinhos uma bagagem muito ampla musical, de variedades de estilos, e ao mesmo tempo essa música nova que vinha sendo feita trazia uma complexidade de melodias. Por exemplo, se você pegar a bossa nova, eu já vi em entrevistas o Dominguinhos tocando, por exemplo. Ele dominava muito esse estilo também de tocar bossa nova. Triste é viver na solidão, música de Tom Jobim. Se vocês olharem aí pela internet, vocês encontram o Dominguinhos tocando esse tipo de repertório com muita sabedoria, muita maestria, improvisando, conhecendo a harmonia, conhecendo bem esse tipo de música. Isso deu a ele, com certeza, estofo, né? Deu a ele conhecimento, sabedoria, para poder compor essas canções das quais a gente vai falar hoje, tá? Canções nos seus mais variados estilos, com melodias ou muito simples ou às vezes muito complexas, e com harmonias às vezes muito simples, às vezes 2, 3 acordes, 4 acordes, 1 acorde, mas músicas também com acordes cheios, com muita harmonia, com muitas modulações. Então o Dominguinhos era um cara que conhecia e tinha uma amplidão dentro da história da música, da história que ele foi construindo. É interessante também apontar que o Dominguinhos nunca teve nenhuma formação acadêmica, ou alguma formação com algum professor ou algo assim. Dominguinhos foi um autodidata. Então, a sua grande escola foi a escola da vida. Foi a escola de tocar com Luiz Gonzaga, foi a escola de tocar dentro dessas boates, foi a escola também de tocar com outros artistas. Dominguinhos excursionou com Nara Leão, excursionou com Gal Costa, com Gilberto Gil, fez parte da banda de alguns artistas, e isso fazia com que ele tocasse com vários músicos, entendesse outros estilos aos quais talvez ele não tivesse tão acostumado, mas ele, como ele era tão aberto e tão musical, ele rapidamente se inseriu, e todo mundo gostava de tocar com o Dominguinhos. Se vocês pegam os depoimentos dos artistas, todo mundo fala, todo mundo queria o Dominguinhos na sua banda, porque o Dominguinhos era um músico excepcional. Basicamente, esse é o resumo do que era o Dominguinhos sanfoneiro. Dominguinhos, vou seguir aqui nos meus tópicos, tá? Além de ser um grande sanfoneiro, o Dominguinhos se tornou um grande compositor, e ele se tornou também um grande intérprete vocal. Porque, se vocês repararem, os 3 primeiros discos do Dominguinhos são discos focados totalmente na obra instrumental do sanfoneiro. Porque ele tinha muita vergonha de cantar, ele achava que a sua voz era feia, e ele teve um incentivo muito grande de uma pessoa, que é a pessoa que que eu vou entrevistar hoje mais tarde, que é a Anastácia. A Anastácia, basicamente, foi a pessoa que incentivou demais a obra do Dominguinhos, tanto na composição quanto nessa timidez, tanto para ele vencer essa timidez. Assim, ela dizia, Dominguinhos, você canta bem, você tem que cantar, por que você não divide o show comigo?
A Anastácia já fazia algum sucesso no Nordeste, em São Paulo, ela tinha programas como humorista, como cantora, e o Dominguinhos era o sanfoneiro que tocava com ela, e ele tinha aquela coisa um pouco tímida, mas a Anastácia foi uma dessas grandes responsáveis por fazer o Dominguinhos virar compositor, né? Se dar conta, na verdade, que ele era compositor. Ela deu forma a muitas músicas do Dominguinhos e escreveu diretamente letras para as músicas dele. Pela minha contagem, pelo que ela já disse no livro dela, eu até vou mostrar o livro daqui a pouco, são 211 parcerias. 211 parcerias de Anastácia e Dominguinhos. Não é pouca coisa, né? É muita coisa. E fora essas 211 parcerias, Dominguinhos tem muitos outros parceiros. Eu até quero citar alguns aqui, ó. Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Manduca, Fausto Nilo, Guadalupe, Climério. Depois eu vou enumerar algumas das parcerias de cada um deles e vou tocar um pouquinho aqui para vocês verem, tá bom? Então, eu queria dizer que o Dominguinhos, como autor de canções, ele sempre precisava de um parceiro, porque ele não escrevia letra. E é muito interessante, as primeiras parcerias que o Dominguinhos fez, ele nem sabia que ele era compositor, ele saía tocando, improvisando. Segundo a Anastácia, no livro dela, ela dizia assim, Dominguinhos praticamente fazia concertos, porque ele ia elaborando as melodias, ele ia viajando, tocava muitas horas e horas, ele ia viajando naquele som que ele criava, e às vezes ele até esquecia o que ele fazia, né? Claro, ele ia tocando, improvisando, e ele não se lembrava mais do que ele tinha tocado, ele ia naquele moto contínuo, e foi a Anastácia quem deu, digamos assim, forma àquelas músicas. Ela dizia, Dominguinhos, por que você não repete essa música do início? E aí a gente cria uma forma para essa música. Então, é muito curioso, a Anastácia vai falar isso com mais propriedade disso e mais a fundo, mais tarde na entrevista, ela vai dizer que ela que começou a dar forma para as músicas dele. O que seria dar forma? É dizer, Dominguinhos, acaba a música aqui e vamos repetir do início. Então, por exemplo, a primeira música que eles compuseram, eu de repente vi surgir no meu caminho o amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora da tristeza não resta nem lembrança, é um mundo de amor, cheio de esperança. Agora é só cantar, paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão. Essa coisa linda que a Anastácia falou. Olha só como é que aconteceu essa parceria. A primeira parceria entre Dominguinhos e Anastácia. Dominguinhos estava no seu quarto de hotel, solando, improvisando, tocando, e a Anastácia no outro quarto, ouvindo aquelas músicas. A Anastácia já estava completamente obcecada e apaixonada pelo Dominguinhos, não só pela sua música, mas apaixonada mesmo. Tanto que eles depois tiveram uma relação de 11 anos. Né? Eles tiveram uma relação muito sólida e que não gerou filhos, mas gerou esses 211 filhos musicais dos quais eu falei, né? Que são 211 parcerias. Então o Dominguinhos estava lá tocando e a Anastácia no seu quarto falou, poxa, isso é uma música, isso dá música. E a Anastácia tinha também muita facilidade para compor, assim como o Dominguinhos tinha muita facilidade para criar melodias. A Anastácia tinha muita facilidade para fazer letra. E segundo ela, poucas vezes ela tinha que ajeitar alguma coisa, porque as letras já cabiam perfeitamente nas melodias. Eles não precisavam criar o que a gente chama de o monstro, assim, né? Vamos criar aqui e depois a gente lapida a letra. Não, praticamente a música já saía pronta, perfeita. Então, de uma leva só, ela ouvindo Dominguinhos ali, eles já criaram 2 músicas em sequência, depois ela mostrou para ele, e assim foi nascendo essa parceria, nascendo a paixão entre os dois. É muito linda essa história. Essa música se chama Mundo de Amor, tá?
E é a primeira parceria dos dois, e é uma música que foi gravada pela Marinês, a rainha do chachado. E ela é gravada rapidinho, assim como um forrozinho. Adeus, tristeza, adeus, solidão. É uma música realmente linda. Então, eu estava falando que o Dominguinhos sempre precisava de um parceiro para fazer as suas canções. Então, o Dominguinhos se encarregava de fazer a música e o parceiro, posteriormente, vinha com a letra. E olha só o que acontecia. Em linhas gerais, o Dominguinhos tinha tanta facilidade que ele gravava fitas e mais fitas para os seus parceiros. Então, digamos assim, ele compunha, ele ligava o gravador e começava a compor 1, 2, 3, 10, 15, 20 músicas, às vezes. Ele enchia um lado da fita, enchia o outro e mandava para o parceiro. Ó, eu fiz isso aqui é seu. Então, imagina que doideira para um parceiro. Você fala assim, pô, vamos fazer uma parceria? Vamos. De repente, você recebe 20 melodias para fazer letra. Né? Acho que só a Anastácia conseguiu dar conta disso, porque ela escreveu realmente muitas parcerias com Dominguinhos. Mas a gente sabe que várias dessas fitas aí foram espalhadas pelos parceiros, pelo Clodo, Climério, Clésio, pelo Fausto Nilo, pelo Renato Teixeira, Alceu Valença, Chico Buarque, Gilberto Gil. Todos esses caras receberam essas fitas com essas músicas tocadas, e às vezes as músicas o Dominguinhos criava na hora. Ele nem repetia. Tocava, pronto, vamos para a próxima. Pum, tocava, pronto, vamos para a próxima. Já saía gravando, tocando, com a criação espontânea. Então, realmente, o Dominguinhos é aquele cara assim que escorria a música dos seus dedos. É muito interessante de falar sobre isso, porque eu acho impressionante toda essa musicalidade a qual o Dominguinhos recebeu praticamente como um dom divino. Obviamente que ele também estudou, ele também sentou no instrumento e botava a mão no instrumento e tocava e seguia adiante, mas certamente ele era um cara muito iluminado, impossível de ser copiado, porque era um cara que realmente escorria aquelas melodias, aquela simplicidade, aquela tristeza no tocar, era muito característico das melodias que ele fazia. Né? Então, olha, é muito comum até que o Dominguinhos esquecesse depois dessas músicas. Tanto que, se a gente pega, por exemplo, as duas parcerias que ele tem com o Chico Buarque, que são o Shot de Navegação e o Tantas Palavras, o Dominguinhos disse assim, eu até tinha esquecido dessas músicas, porque uma o Chico Buarque demorou 15 anos para fazer e a outra ele demorou 20. Então, assim, teve músicas que ele falava, pô, mas essa música é minha? Né? O Chico ligava, ó, Dominguinhos, eu terminei aquela música. Ele, que música? Ele já não sabia mais qual música que ele estava se referindo. Então, vou tocar um pedacinho aqui do Shot de Navegação para vocês ouvirem. Eu vejo aquele rio a deslizar, o tempo atravessar meu vilarejo, e às vezes largo a fazer, me pego em sonho a navegar, como o nome paciência, vai a minha embarcação, ondulando como o tempo e tendo igual destinação. Pra quem anda na barcaça, tudo passa, só o tempo não. É uma música linda, um Shot de Navegação. E tem a outra que eles compuseram juntos, que é o Tantas Palavras. Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar. Tantas palavras que ela gostava e repetia só por gostar, não tinham tradução, mas combinavam bem. E por aí vai. Uma música linda, uma canção bem dolente, que tem gravação do Chico Buarque, tem gravação do Dominguinhos, então vocês podem ouvir bastante. A outra, o Shot de Navegação, tem gravação do Dominguinhos com a Elba Ramalho no disco que eles gravaram juntos. Então, mas eu quero ir também para os sucessos aqui, quero que vocês se recordem dos sucessos.
Por exemplo, com o Chico ele fez essas duas. Com o Gilberto Gil ele fez outras duas. Será que vocês sabem? Uma delas foi gravada anteriormente por Dominguinhos, num dos seus primeiros discos instrumentais, e é muito conhecida de vocês, ó. É linda. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, do lado interior, do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver molhado. Lamento Sertanejo. Todo mundo conhece essa música como uma parceria entre Gilberto Gil e Dominguinhos. Fato é que o Dominguinhos compôs essa música muito antes. Depois o Gilberto Gil se apaixonou por ela e resolveu escrever uma letra. Mas Dominguinhos já tinha gravado ela instrumental. Esse também é um ponto interessante da gente ver. Ela funcionava muito bem, rápida, como baião, e depois o Dominguinhos trouxe ela para uma outra abordagem, uma música mais lenta, como se fosse um aboio, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante da obra do Dominguinhos. Ao mesmo tempo que ele tinha um conhecimento muito vasto de boleros, de jazz, de bossa nova, de jovem guarda, ele gostava muito de manter as suas composições naquele estilo mais popular, assim. Popular, eu quero dizer, das manifestações populares brasileiras. O choro, o samba, o machixe, o forró, o coco, o maracatu, o shot, o frevo, a quadrilha. Então o Dominguinhos curtia mais essa onda do que ir para alguma outra coisa, eu digo em relação às composições, né, as melodias que ele fazia. Mas ele sabia e dominava muito bem outros estilos, né? Então, deixa eu ver aqui mais parceiros. Ah, eu estava falando do Gilberto Gil, né? Qual é a segunda parceria de Gil e Dominguinhos? É uma música bem conhecida de vocês, que é... Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci que bom da vida vai prosseguir, vai lá pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Eu vou fruir do bom do mel e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abri a porta, apareci, isso é a vida, e é a vida sim.
amigos, o Dominguinhos e Gilberto Gil abrir a porta. Então, gente, olha só quanta coisa linda, né? 2 com Chico, 2 com Gil. Vocês conhecem a parceria do Dominguinhos com o Djavan? Olha, eu amo essa parceria. E ela é meio estilo canção, assim, também mais lenta, mais como uma toada, assim. E olha, é simplesmente espetacular essa música. Chama-se Retrato da Vida. Esse matagal sem fim, essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim, não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar e te ver. Não quer saber de mim e eu vivendo da tua vida. Deus no céu e você aqui. A esperança é que me abriga. Esses campos não tardam em florir. Já se espera uma boa colheita. E tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz? Que não repara no chão, por onde tem que passar, e pisa em meu coração. O teu beijo e meu destino era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, e ser amado de todo dia. Retrato da Vida. Simplesmente uma música espetacular. Tanto em melodia, quanto um casamento lindo de melodia com letra, né? Djavan foi muito feliz nessa parceria. E aí eu quero falar dos outros parceiros. Eu ainda vou entrar na Anastácia aqui, né? Vou falar aqui rapidinho dos parceiros e dar uma atenção especial à Anastácia, que é simplesmente a maior parceira de Dominguinhos e que vai ser a entrevistada de hoje. Mas eu vou dar aqui uma palhinha um pouquinho assim de outras músicas. Ó, eu lembrei aqui de outros parceiros que são muito legais. O Manduca, que é um compositor até meio esquecido assim por nós dentro da MPB, até porque ele morreu muito jovem, né? Morreu com 50 e poucos anos, nos anos 2000. Mas ele foi um cara que fez parcerias maravilhosas com Dominguinhos, como, por exemplo, essa aqui, ó. Amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, dá certo querer por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que nunca vi, são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de
alguém mais alto ainda. Aí vem o refrão. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. É simplesmente linda. Fez sucesso na voz do Dominguinhos e fez sucesso na voz de Fagner, Raimundo Fagner, que é um dos grandes intérpretes das canções de Dominguinhos. Então, ó, Manduca, ele teve essa música que foi um grande sucesso, acho que o maior sucesso da parceria, mas tem outras músicas, como, por exemplo, A Costureira, O Forró de Dona Zefa, são muito conhecidas essas parcerias. Tem outras menos conhecidas, que na voz de Tânia Alves, na voz de Elba, né? Mas eles têm algumas parcerias, se não me engano são 6 ou 7. Aí tem outras, ó, por exemplo, Fausto Nilo, que é um grande poeta cearense, com quem ele compôs uma música emblemática, que também todo mundo conhece, foi tema de novela, que é o... Ei, quem mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no bar. Que versos, né? Oi, tempo duro no ambiente, oi, tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pra ser feliz em um lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Pedras que cantam. Parceria com o maravilhoso Fausto Nilo, com quem ele tem outras parcerias também. Aí a gente tem o Nando Cordel. Gente, com o Nando Cordel ele tem 3 que são... Ele tem mais parcerias, mas ele tem 3 que são impossíveis da gente não citar aqui. Uma delas é... Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Isso aqui tá bom demais, também inesquecível, quadrilha, né, nesse estilo assim mais animado, como é também a Pedras que Cantam com o Fausto Nilo. Com o Nando Cordel, ele compôs 2 das talvez mais emblemáticas músicas que a Elba Ramalho tenha gravado, que são Gostoso Demais e De Volta para o Aconchego. Olha só o nível da poesia do Nando Cordel e dessas melodias brilhantes que o Dominguinhos fazia, né? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no meu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu, quando estou com você, estou nos braços da paz. Gostoso demais, é muito lindo. E essa aqui, ó. Ai, ai, estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço pra aliviar meu
Aconchego. Esse é o grande sucesso da Elba Ramalho, que é uma das maiores intérpretes, certamente a intérprete feminina, a voz feminina mais importante, né, das canções do Dominguinhos. Então a Elba gravou, além de ter gravado um disco com o Dominguinhos, ela gravou muitas das músicas do Dominguinhos. Então olha só, isso aí são as parcerias com o Nando Cordel, tá? Essas 3. Isso aqui tá bom demais, gostoso demais e De Volta para Aconchego. E tem muitas outras nos discos que não alçaram esse sucesso todo, mas que são lindas também, são músicas especiais, né? O Dominguinhos tem também parcerias com a Guadalupe, com o Climério. Eu até peguei uma que é parceria dos 3, que é o... Morena, o que foi que aconteceu? Que pena, você não apareceu. Chega, morena, pra gente se divertir nessa pisada, a poeira vai cobrir. Morena, o que foi que aconteceu? Que pena, você não apareceu. Chega, morena, pra gente se divertir nessa pisada, a poeira vai cobrir. A gente tava num forró que tava bom e foi ficando até o dia amanhecer. E o peito foi ficando coração, e o peito só canção, e você não apareceu. É muito linda. Super simples também. Dominguinhos tinha essa capacidade também de fazer músicas mais simples, ou músicas longas, com mais harmonias, com mais acordes, né, como eu já tinha falado aqui no início. Então, para quem está chegando aí no Facebook, no YouTube, queria lembrar vocês, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela curtida para o vídeo alcançar mais amigos, compartilhem com os amigos, comentem aí. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui respondendo algumas das perguntas. Aliás, alguns fizeram algumas perguntas aí. Eu vi que teve alguém perguntou sobre a biografia do Gil, né? Marcelo, existe alguma biografia escrita do Gil, do Dominguinhos? O Lucas Dias perguntou. Existe alguma biografia escrita sobre Dominguinhos? Olha, até onde eu sei, não existe nenhuma biografia autorizada, né? Ou uma biografia assim que seja completa sobre a obra do Dominguinhos. Então, tá na hora de fazer, né? Daqui a pouco se completam 10 anos da morte do Dominguinhos, em 2023, e a gente ainda não tem, né, um aprofundamento assim sobre a vida dele bem certinho. A gente tem, eu falei que ia mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, o livro da Lucinete Ferreira, que é a nossa maravilhosa Anastácia, com quem a gente vai conversar hoje, ó. Eu sou a Anastácia, eu já li bastante esse livro, já li 2 vezes, ó, bem grandinho, bem gordinho. E tem um capítulo muito lindo aqui sobre Dominguinhos, sobre como eles se conheceram, sobre as parcerias, sobre a relação entre eles, né? Sobre toda a visão da parte dela, né? A versão da Anastácia de como que ela conheceu, de como que eles compunham juntos e tal, como foi a relação deles. Mas a gente não tem uma coisa focada no Dominguinhos especialmente, né? Então, olha só, vamos chegar aqui mais um pouquinho. Eu falei da Guadalupe e do Climério, né? Guadalupe, que também foi esposa de Dominguinhos, né? Também foi mulher de Dominguinhos, posterior, depois da Anastácia, e ela tem essa parceria do Chega Morena com o Climério, e o Climério, ele é irmão de outros 2 caras, ó, tudo com Climério, Clodo e Clésio. Clodô, desculpa. Com o Clodô, que é o irmão do Climério, ele tem uma que eu adoro, que se chama Volta e Meia, que é uma música boa pra gente cantar pros terraplanistas, ó. A terra é uma bola passeando pelo mundo, parecendo um vagabundo, uma bola de bilhar. O dia é um pedaço que juntando faz um ano, carregando um oceano, mas sem nunca derramar. Eu sou pequenininho, um grãozinho de areia que dá uma volta e meia pra poder se equilibrar. E danço a minha vida carregado de lembrança, mas eu tenho a esperança que a terra vai girar. Maravilhosa, né? Se chama Volta e Meia e é uma música muito simples. Uma melodia toda composta sobre um acorde. Um acorde, eu canto ela no caso em Ré. É o acorde de Ré com sétima, fica a música inteira, tanto na introdução quanto nas partes dos versos. Então você vê que o Dominguinhos tinha essa coisa, podia compor um De Volta para Aconchego, que é cheia de acordes, cheia de nuances melódicas e harmônicas, como ele podia compor essa música, um shotzinho bem simples, com uma melodia toda focada numa escala que a gente chama escala mixolídia,
e o Clodô fez essa letra para o Volta e Meia. E aí a gente tem a parceria com o Clésio, com o Capinã, com o Toninho Alves. Com o Toninho Alves tem uma que é linda. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. Que é os 7 meninas. São 7 meninas, são 7 fulô. São 7 ligadas, certeira que eu dou. São 7 meninas, são 7 fulô. 7 ligadas, certeira que eu dou. Tá? 7 meninas com o Toninho Alves. Tem um outro parceiro chamado Abel Silva, com quem ele compôs Quando Chega o Verão, é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda penas, dói. Amor que muda de penas, dói. Canário que muda penas, dói. Amor que muda de penas, dói. E tome shot, mariquinha, tome shot, Sazé, tome shot, oi, tome mais. Tome shot, mariquinha, tome shot, Sazé, tome shot, oi, tome mais. E esse oi do Luiz Gonzaga, o Dominguinhos usava muito também nas canções dele. Muito linda, né? Quando Chega o Verão, parceria com Abel Silva. Mais alguns parceiros, olha só, gente, o nível. Renato Teixeira, Gonzaguinha, música Seja Como Flor, linda, que abre um disco chamado Simplicidade. Tem também, nesse mesmo disco, parceria com Alceu Valença, Estrelas Somos Nós. Entre outros, tá, gente? São milhares de parceiros e vários parceiros importantes da música popular brasileira. O que alçava Dominguinhos a ser um dos grandes músicos da música popular brasileira, um dos grandes compositores ao lado desses caras todos aí, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Gonzaguinha, Alceu Valença, né? O Dominguinhos estava ali entre eles. Então o Dominguinhos tem essa importância dentro do cancioneiro popular, tá? Muitas vezes a gente fala, Dominguinhos, aquele sanfoneiro, aquele cara que tocava sanfona. Não, não apenas isso. Um grande sanfoneiro, tocava bem, improvisava bem, compunha bem temas instrumentais, mas era um excelente cancioneiro, sabia escolher muito bem os seus parceiros. Então, olha só, a hora de falar de Anastácia. Anastácia, eu já falei, compôs em parceria com Dominguinhos 211 músicas. 211 músicas. Nem todas são canções, porque existem alguns temas instrumentais do Dominguinhos que têm parceria com a Anastácia. Mas são milhares de músicas. Milhares, não, centenas de músicas, né? Eu acho que ela é, sem dúvida, a parceira mais importante da sua obra. Dominguinhos, inclusive, na orelha do livro aqui da Anastácia, ele fala uma coisa muito bonita. Anastácia foi um elo extraordinário da minha vida. Uma mulher de grande valor que me ajudou muito. Inclusive, eu só descobri que era compositor por causa dela. Olha o depoimento do Dominguinhos, hein? Senão eu continuaria fazendo música, claro. Alguém poderia botar uma letra. Mas ela foi a pessoa que saiu naquele itinerário, fazendo mesmo para valer. Ou seja, ela incentivou e foi parceira e foram criando muitas músicas, né? Foi uma pessoa que marcou minha carreira, como foi Luiz Gonzaga, numa outra dimensão. Compara a Anastácia com Luiz Gonzaga, tá bom? De importância na vida dele, né? Como foi o Pedro Sertanejo também, em outra dimensão, que foi quem me apresentou ao público discográfico, gravando o primeiro disquinho comigo. Todos, na sua época, tiveram importância vital, e eu acho que a Anastácia foi uma dessas. E aí ele fala da parceria mais importante deles, que é a que eu quero falar agora. Eu Só Quero um Xodó abriu todas as portas como compositor para mim e para ela também. Ela já gravava com muita gente. Ela tinha uma abertura bem ampla, ela fazia boleros, fazia uma série de coisas, mas a nossa parceria foi importantíssima. Então, gente, Eu Só Quero um Xodó, por que foi tão importante assim? Ela primeiro foi gravada num disco da Marinês, se não me engano. Lá no final do disco, era a última faixa do disco. Foi gravada ali e parece que quando o Gil ouviu, ele gostou tanto da música que ele começou a tocar nos shows e acabou gravando Eu Só Quero um Xodó. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém
leva a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Maravilhosa, Eu Só Quero um Xodó, que foi o grande sucesso realmente dessa parceria Dominguinhos e Anastácia. Ela alcançou um sucesso nacional por ter sido gravada pelo Gil como intérprete, né? A música não era parceria do Dominguinhos com o Gil. O Gil tocava com o Dominguinhos nessa época e o Dominguinhos era simplesmente um ser apaixonante, tanto como pessoa quanto como músico, né? Ele era aquele cara que passava e brilhava onde ele dedilhava, né, a sua sanfona. Então o Gil, percebendo isso, tocou essa música que é de uma simplicidade maravilhosa, né, de uma beleza estonteante, e assim essa música alcançou um sucesso enorme e ajudou muito, impulsionou a carreira do Dominguinhos e da Anastácia, tá? O fato do Gilberto Gil ter gravado essa música. Aliás, eu quero falar um pouco dos intérpretes aqui, tá? Posso falar? Intérpretes das músicas do Dominguinhos. Nana Caymmi. Nana Caymmi interpretou uma parceria do Dominguinhos com a Anastácia, que eu amo. Ah, essa saudade que maltrata o meu peito é ilusão, e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora, tentar de vez me libertar. Brigar com a lembrança pra não mais lembrar. Fala sério, isso é de uma beleza poética incrível, né? A Anastácia fez essa música, tá no livro dela, bem no final do capítulo sobre Dominguinhos, fez quando ela já tinha certeza de que ela e Dominguinhos iriam se separar. Então ela ouvindo aquelas fitas, ouvindo as fitas que ele gravava, várias daquelas músicas que ele deixou ali, ela falou, poxa, esse é o momento, né, de entender que é o momento da gente se separar. Então ela escreveu esse contrato de separação. Vou falar de outras, tá? Olha aqui, olha isso. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixa a mágoa pra depois, o amor é mais importante a luz. Chora a sanfona, sentida em meu peito, gemendo. Vai machucando e o teu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrega todinho ao amor. E teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Sanfona Sentida, de Dominguinhos e Anastácia. Vejam só quanta parceria linda isso não gerou, né? Essa união entre os dois de 11 anos. Olha uma outra que eu acho simplesmente maravilhosa. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. Tenho sede. Simplesmente a planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu
Eu adoro essa melodia, essa introdução. Que é uma introdução menos conhecida dessa música. Mas olha, abri a porta. Tenho sede. Eu sempre confundo essas duas músicas, mas ó, eu falei de Sanfona Sentida, Eu Só Quero um Xodó, Tenho Sede, Contrato de Separação, cantada pela Nana Caymmi, né? A gente tem uma outra maravilhosa chamada Alegria de Pé de Serra. Olha só que coisa linda. Todo pé de serra tem um sanfoneiro, um zabumbeiro, um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um canto assim, traz alegria a todo morador. Uma quadrilha linda chamada Alegria de Pé de Serra. Tem também uma que eu adoro, ó. Quando passo em frente à casa dela, eu me lembro do sabor do beijo dela. Eu me lembro. Olha o B. Foi numa noite de lua que eu passei por lá. Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu mergulhar. A pele cor de jambo me fez endoidar. Tive que me apaixonar. Eu me lembro de Dominguinhos e Anastácia. Olha, meu Deus, que coisa linda. Outra que eu amo é essa aqui, ó. Essa aqui. Eu vou pra gameleira, eu lá vou passear. Eu vou pra gameleira, eu lá vou namorar. Em gameleira eu vou namorar. Se me der bem, eu vou me casar. Se todo mundo tem um amor, o meu amor eu vou achar. Meu pai falou, cansou de avisar. Quando você quiser casar, dê uma volta em gameleira, que é bom demais para namorar. Eu vou pra gameleira, eu lá vou passear. Eu vou pra gameleira, eu lá vou namorar. Gameleira, que é uma cidade em Pernambuco, mas que também é a árvore, né? A árvore ficus, parente da figueira. Então, tinha essa brincadeira, né? O Luiz Gonzaga falava do juazeiro, falava do umbuzeiro velho, ele tinha uma coisa com a natureza. O Dominguinhos também, com os seus parceiros, ele também tinha um pouco essa coisa de vamos namorar ali embaixo da árvore, aquela simplicidade. Os temas das canções são muito similares a quando os compositores parceiros são nordestinos, muitas vezes ou falam de uma coisa muito romântica, as relações amorosas, ou às vezes colocam também imagens poéticas do Nordeste, imagens de onde que a gente namora, né? Quais são os costumes, qual é o forró que eu vou, vai ter forró lá na casa do Bill, você vai ver que nunca viu. Então, né, o Doidinho, essa que eu tô falando, que também é com a Anastácia. Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver que nunca viu. Oh, vai ter forró na casa do Bill, você vai ver que nunca viu. De madrugada com a saia animada, dos forrós. É muito lindo. São cada música assim, especial que ele tem com a Anastácia. E todas elas são maravilhosas. É claro que tem algumas que fizeram mais sucesso do que outras, mas assim, todas elas são especialmente lindas. Eu adoro uma outra chamada De Trás do Meu Quintal, que só tem um pequeno verso, que é: deixaste uma pisada bem de trás do meu quintal, oi, garanto ainda tá lá, oi, garanto ainda tá lá, até o teu cheirinho espalhou-se pelo ar, oi, garanto ainda tá lá, oi, garanto ainda tá lá. É só isso que fala a música. Depois tem uma sessão instrumental linda que o Dominguinhos criou, mas assim, são essas composições que falam no meu coração, assim mesmo, dessa parceria de Anastácia com Dominguinhos. Tem uma outra que quem canta muito bem é o meu querido parceiro Marcelo Mimoso, que se chama Arrebol. É uma música especial e tem uma versão muito linda do Dominguinhos
tocando com o Lenine, né? O Lenine, que também foi um intérprete dessas músicas do Dominguinhos. Então, é assim, ó. Que surpresa alegre você vi chegando ao nascer do sol. Bons ventos lhe trouxe que não mais te leve num triste arrebol. Já faz tanto tempo que eu não esperava eu regressar. A surpresa é grande, mas sempre bem-vinda, pode entrar. Se agora voltou, o passado ficou bem distante pra trás. E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu. Que surpresa alegre, bem-vinda, amada, chegue-se aqui. Cravos e açucena plantei pra você em nosso jardim. Essa parada, né? Arrebol, o nome dessa música. Então, gente, com a Anastácia, imagina, 211 músicas. Não dá tempo de falar tudo aqui, até porque o nosso tempo já está se esgotando aqui, tá? Então, eu queria, assim, para ir finalizando, quero falar sobre os intérpretes. Eu falei da Nana Caymmi, eu falei da Marinês, né? Olha outros caras que gravaram aqui, ó. Emílio Santiago gravou mais de uma música, tá? São algumas músicas. Gal Costa gravou, o próprio Gilberto Gil gravou, a Maria Bethânia gravou, o Luiz Gonzaga gravou Sanfona Sentida, entre outras músicas, né? O Sivuca gravou coisas do Dominguinhos, o Oswaldinho gravou, o Fagner gravou, a Elba Ramalho, o Milton Nascimento, o Zé Ramalho, entre tantos outros. O que prova, né? O que prova, assim, para mim é a prova concreta de que Dominguinhos está inserido entre os grandes nomes da música popular brasileira, sem dúvida nenhuma. Ele não eu não posso categorizar o Dominguinhos como um sanfoneiro. Para mim não dá. Dominguinhos é o sanfoneiro, é o cancioneiro, é o improvisador, é o compositor, né, de músicas tão variadas, de temas virtuosos, difíceis, de harmonias complicadas, mas também sabia fazer o simples. Inclusive nas fitas, algumas fitas que eu já pude ouvir, que ele gravava para os parceiros, ele falava, ó, essa música é bem simplesinha, é para ser uma coisa bem, bem simplinha aqui, tá? Eu quero fazer uma coisa que... Ele sabia da importância de quando fazer uma canção, de que a melodia tinha que ser mais simples, né? Porque se ele quisesse, ele esmerilhava, ele tocava a melodia que ele quisesse, com o virtuosismo que ele quisesse, mas ele sabe que também para atingir o povo é importante a gente se separar um pouco o lado músico, daquele músico que quer mostrar todo o seu serviço, mas também de saber dar aquilo que o povo quer, né? Então ele sabia fazer as coisas simples, como é o Chega Morena, como é o Eu Me Lembro, como é o Volta e Meia, mas também sabia fazer as coisas complexas, como os choros, né, os forrós instrumentais. E aí, gente, eu estou caminhando já para o final aqui, eu queria fazer uns agradecimentos. Ó. Lei Aldir Blanc, quero fazer um agradecimento especialíssimo à Lei Aldir Blanc e à Secretaria Estadual de Cultura. Quero agradecer muito aos meus amigos da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, da Sanfonata, meus alunos que estão aqui acompanhando. Um beijo para todos vocês. Tá? Quero agradecer muitíssimo o meu braço direito, que é o Fernando Gasparini, que é meu produtor e que também vai me entrevistar na quinta-feira. E eu quero mais uma vez lembrar dos eventos da semana. Hoje, Dia Internacional da Mulher, às 19h30, não percam, aqui no YouTube da Orquestra Sanfônica, no YouTube Marcelo Caldi e no Facebook da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, a gente tem a entrevista com Anastácia, que é simplesmente essa parceira fabulosa, humorista, cantora, compositora, pessoa maravilhosa, grande contadora de histórias, grande artista, grande poetisa da música popular brasileira. Eu vou ter a honra de receber a Anastácia nesse dia de hoje tão especial. Nada melhor do que receber uma mulher, né, do auge dos seus 80 anos, que ela completou no ano passado, né, assim como Dominguinhos completou esse ano. A Anastácia completou no ano passado, esse ano ela faz 81. Mas a Anastácia está linda, maravilhosa, viva, compondo, cantando e contando histórias como nunca.
Vocês vão adorar esse papo que a gente vai fazer hoje à noite. E aí amanhã, quarta-feira, quinta-feira, às 10 da manhã, temos mais oficina. Eu vou abordar outros parâmetros da obra de Dominguinhos. Amanhã é o forró instrumental. Na quarta-feira é o choro e o jazz de Dominguinhos. E na quinta-feira, encerrando as oficinas, a gente tem a vida e obra de Dominguinhos. Eu também vou dar uma pincelada um pouco aqui na vida e na obra do nosso mestre sanfoneiro. As entrevistas, amanhã, tá? Hoje é Anastácia, amanhã com Kiko Horta, um grande sanfoneiro maravilhoso, com quem eu tive a honra de gravar um disco. Até a autora desse feito está aí, a Cláudia Ernest Dias, minha querida maravilhosa, que eu amo de paixão. Cláudia Ernest, que proporcionou esse encontro meu com Kiko Horta, com a orquestra de sopros da ProArte. A gente gravou um disco juntos. Então, o Kiko Horta vai falar das influências do Dominguinho sobre essa obra. Na quarta-feira, a gente recebe o sanfoneiro Targino Gondim, sanfoneiro maravilhoso, pernambucano, criado na Bahia, autor simplesmente de Por Isso Eu Vou na Casa Dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Targino Gondim, que também tem música gravada pelo Dominguinhos, é um super sanfoneiro, cantor, ganhador de Grammys, é um cara que agita a sanfona lá na Bahia, que eu adoro. Vai estar aqui na quarta-feira conversando com a gente. Na quinta-feira, a gente encerra os trabalhos às 19h30 com o Fernando Gasparini, meu produtor, meu parceiro, me entrevistando, eu também falando dos aspectos da obra do Dominguinhos, da influência, né, do Dominguinhos na minha obra, nos meus discos. Tá bom? Quero mais uma vez pedir a vocês que baixem aí, gente, tem aqui os links na descrição dos vídeos, tem os links para o seguinte, tem o link para o meu primeiro livro virtual, Vem Tocar Sanfona, com 20 partituras para a sanfona. Baixem esse livro totalmente gratuito. É um livro que foi feito com muito carinho no ano de 2020, eu estou lançando agora em 2021, com a arte do meu irmão Léo Caldi, tá? Em Memoriam, meu querido irmão maravilhoso, a última arte que ele fez para mim está nesse livro. E eu compus essas 20 músicas ao longo da minha carreira, tá? Fiz uma seleção dessas 20 músicas, escrevi em partituras para sanfona. Todo mundo que quiser vai lá, coloca seu e-mail e baixa o livro, tá? 20 partituras, Marcelo Caldi Vem Tocar Sanfona, tá ok? Partituras de composições minhas. E nelas todas você tem link para poder ouvir no Spotify, ouvir a música no YouTube, conhecer melhor a música e depois para poder interpretar e tocar e ler a partitura. Elas são escritas em duas claves, clave de sol e clave de fá, então ela está uma escrita perfeita da maneira como eu toco, tá bom? Bom, e os outros links que estão aí são links para vocês darem um joinha também, darem uma curtida nos vídeos que estão inseridos lá no festival, na Mostra Virtual Competitiva Rio Choro, para a qual eu fui selecionado. Eu fui selecionado com 3 músicas para a semifinal, e o voto de vocês ajuda as músicas a ganharem mais popularidade. Preciso muito desse voto de vocês. Vão lá, ouçam as músicas, parcerias minhas com o grande trompetista Silvério Pontes, um dos meus ídolos do choro carioca. Silvério Pontes, maravilhoso amigo, parceiro. A gente tem 3 músicas lá, Veneziana número 1, Machixe da Bailarina e Valsa para a Mamãe. Ouçam as 3 músicas, curtam, comentem, que também os vídeos ficam mais populares no YouTube. E para encerrar, viva as mulheres, viva Dominguinhos, 80 anos de sanfona, 80 anos de sabedoria, 80 anos semeando as nossas vidas de nós sanfoneiros com música da melhor qualidade. Até mais tarde, às 19h30, com a Anastácia, e acompanhe o resto da semana, tá? Acompanhe o resto da semana, sempre 10 horas da manhã, com oficinas, de hoje a quinta-feira, e sempre às 19h30, com as entrevistas de hoje até quinta-feira. Um beijo para todo mundo e nos vemos mais tarde, hein? 19h30. Simbora!